Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Jairo Dantas, sou licenciado em Filosofia, professor de Filosofia. Hoje tratarei do termo tese, antítese e síntese. Ou seja, a partir da tese e da antítese nós temos uma síntese. E o que seria uma síntese? Uma nova ideia. Tendo isso em vista, por essa nova ideia nós poderemos dizer também sua própria opinião, ou seja, sua própria perspectiva de duas ideias. Mas para você ter uma perspectiva nova, você ter sua própria opinião, você ter seus próprios comentários, é preciso que você analise muito bem uma tese e uma antítese no mínimo. Então, desde já, você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, nos ajude a chegar na marca dos 1000 inscritos e deixe o seu like ao final do vídeo caso você goste. Vamos aqui para a tela verificar a origem e o significado de cada uma dessas palavras e eu sigo com a explicação. Origem do termo tese. Do grego tesis, que significa posição, afirmação ou proposição. Ou seja, tese é uma defesa de algo, um ataque de algo. A partir do momento que é o primeiro movimento, você tem então uma defesa de algo ou de um ataque de algo. Isso seria uma tese. Significado: representa uma ideia inicial, uma afirmação, uma proposição que se coloca como ponto de partida para um debate ou argumentação. É a ideia que se busca defender ou provar. Aqui nós temos, por exemplo, a redação do Enem, que é uma dissertativa argumentativa, ou seja, você vai apresentar ali uma tese para defender algo ou atacar algo. Normalmente tem um texto proposto ali, você vai defender aquele ponto de vista ou vai atacar aquele ponto de vista, enfim. Então, a antítese, do grego antithesis, que significa oposição, contraposição ou contrário. Significado: é a ideia oposta à tese, uma contraposição direta. A antítese serve para desafiar a tese inicial, criando um conflito de ideias que impulsiona o raciocínio. Ou seja, isso significa dizer o quê? Se uma pessoa está defendendo algo, a antítese vai ser o quê? Atacando esse mesmo algo. Se, por exemplo, uma pessoa está atacando uma determinada ideia, a antítese disso vai ser então defender aquela ideia. Percebe? Então a antítese é sempre o contraponto da ideia inicial. A partir desses dois pontos de vista, tese e antítese, nós temos uma síntese. O que seria uma síntese? Vamos aqui ao significado. Do grego sintesis, que significa composição, união ou combinação. Isso significa dizer o quê? O termo sim em grego quer dizer junto, sinteses, teses juntas. Então, para que eu tenha teses juntas, eu tenho que ter mais de uma tese, certo? Não é possível ter uma síntese com uma única ideia. Não é possível desenvolver um pensamento com uma única ideia. Ou seja, uma pessoa que só consome um tipo de conteúdo, ele vai ser alienado daquele conteúdo. Ele não vai ser um livre pensador. Então, para você ser um livre pensador, você precisa sempre analisar tese e antíteses daquele mesmo assunto. Vamos aqui para um exemplo prático. Eu trouxe 2 livros aqui. Deixa eu pegar eles aqui. Bom, vamos lá. Para vocês entenderem. Eu tenho aqui um livro chamado O Homem que Inventou Fidel. Este livro foi escrito por esse Anthony de Palma. Eu não sei a pronúncia aqui, tá, gente? Falando sobre o Herbert L. Matthews, que é o quê? Foi um jornalista correspondente que trabalhou no jornal New York Times e ele ia até Cuba, isso antes da Revolução Cubana, ele ia até Cuba e fazia entrevista com Fidel, teve muitas vezes com Fidel, inclusive aqui tem uma foto, o Fidel condecorando ele aqui, ó, tá? É interessante, por quê? Porque esse livro aqui, ele vai mostrar um ponto de vista de Fidel sendo um cara que estava, na realidade, lutando contra a ditadura do Fulgêncio Batista. Então, qual é a ideia que passa no livro, a ideia inicial? É que Fidel Castro era um cara bacana, um cara legal, né, em outros termos, que estava buscando a redemocratização de Cuba, ou seja, a libertação de Cuba da ditadura de Fulgêncio Batista. No entanto, todavia, nós vemos pela história que isso não foi bem assim. Então isso seria uma ideia inicial de Fidel Castro, a pessoa lê ali, caraca, vai ter vários pontos de vista positivo, pelo menos no primeiro momento, depois a coisa muda muito aqui, mas isso seria então uma tese, ou seja, uma defesa da figura de Fidel Castro. E eu tenho um outro livro aqui, olha só que diferença, né? Fidel, o tirano mais amado do mundo. Esse aqui foi escrito por Humberto Fontova
Esse sujeito ele teve que fugir de Cuba logo nos primeiros anos da Revolução Cubana e mais tarde, né, ele vai para os Estados Unidos e mais tarde ele vai falar sobre as coisas que de fato ocorreram lá, tal. Então, assim, esse seria o quê? O contraponto daquele livro. Então, para vocês entenderem, eu tenho uma tese e uma antítese do mesmo assunto. A partir da leitura de 2 livros como estes, você consegue desenvolver uma síntese, ou seja, você consegue desenvolver um próprio pensamento e uma ideia mais aprimorada de quem de fato foi Fidel Castro. É claro que, se você ler mais conteúdo sobre o assunto, melhor será a sua síntese, percebe? Então, síntese é a união de teses, é a união de perspectivas, de pontos de vista. É assim que você se torna, então, um livre pensador, uma pessoa que não vai comer pela mão de ninguém, não vai ser um alienado, nem num espectro político, nem em outro espectro político, não importa se é direita ou esquerda. Tá? Você vai ser uma pessoa que vai conseguir desenvolver suas próprias ideias. É claro que uma posição todos nós temos, né? Todos nós somos influenciados de algum modo, mas se você apenas lê, por exemplo, conteúdos que vai defender Fidel Castro, só vai mostrar os pontos positivos de Fidel Castro, o que vai acontecer? Isso é o que a gente chama de ideologia. O que é ideologia? Ideologia é quando você mascara os seus defeitos, ou seja, os defeitos das suas ideias, e você expõe tudo que é de negativo que tem do outro lado. Então, isso é ideologia. Então, se você apenas lê livros que fale bem de Fidel Castro, fale bem da Revolução, mostre lá os pontos positivos, que na minha opinião não tem, mas suponhamos que vai apresentar ali os argumentos. Tanto é que esse próprio livro, o Herbert Martel, depois ele fica muito constrangido quando Fidel toma ali o poder, que Fulgêncio Batista sai correndo, né? Foge mesmo, ele foge literalmente. Então Fidel se torna ali o líder de Cuba e começa ali os julgamentos sumários, né? Ultra sumários, pessoas colocadas no paredão, e o Che Guevara, muito conhecido, começa a fuzilar muita gente ali, em julgamentos ultra sumários. Então, assim, o próprio Herbert Matthews depois fica numa situação assim de saia justa, como diz o ditado, né? Enfim, então, eu espero que você tenha entendido o que é tese, o que é antítese, e a partir disso você desenvolve sua própria síntese, você desenvolve suas próprias ideias, suas próprias perspectivas. Eu procurei fazer um conteúdo breve, um conteúdo rápido, de modo que você possa entender e que eu não venha ficar aqui enrolando você, porque a ideia aqui é fazer com que você aprenda. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui o comentário que eu vou responder assim que possível. Muito obrigado, valeu e até a próxima.